Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa quinta aula da disciplina de refrigeração e ar-condicionado, ciclo de compressões por estágio. Então a gente vai ver um pouco desses ciclos, né? Até agora a gente está vendo apenas um estágio, né? Um ciclo tradicional. A gente tem uma compressão, uma válvula de expansão, dois trocadores de calor. Agora a gente vai ver alguns outros ciclos possíveis, com mais estágios. Eu ia colocar os compressores junto nessa aula, mas ia ficar muito extenso, então eu vou ver como é que eu faço, se eu coloco essa semana mesmo ou semana que vem junto com o resto do conteúdo, uma parte só sobre compressores. Ok? Vamos dar início aqui. Então, por que a gente vai usar esse ciclo de compressão por estágios, né? Então, o sistema de compressão mecânica, até agora, que a gente viu, ele é adequado para operar uma certa taxa de temperatura em termos de diferença de temperatura no condensador e evaporador, né? Entre 50 e 60 graus as diferenças de temperatura, né, alta e baixa. E algumas outras aplicações eu vou querer precisar, né, de temperaturas maiores, variações de temperaturas maiores. Então, por exemplo, sistema de congelamento de alimentos, né, quando eu tenho uma temperatura muito baixa, aqui em torno de menos 30, menos 40 graus, né, ou aplicações na indústria química, com temperatura de vaporização, temperatura no meu evaporador, né, em torno de menos 100 graus, minha temperatura baixa. Liquefação de gás natural, também a temperatura do evaporador em torno de menos 160 graus. E aplicações de bomba de calor com temperaturas na condensação em torno de 70 graus. Então, quando eu quero ir um pouco além, né, do que o ciclo tradicional pode me entregar, eu vou trabalhar com estágios. Eu posso ter mesmo num sistema estágios com fluidos diferentes. Cada fluido térmico, né, cada fluido refrigerante é adequado para trabalhar numa faixa de temperatura. Então eu posso trabalhar com dois circuitos com fluidos diferentes, né, como a gente vai ver. Então aqui vamos ver um pouco do ciclo de compressão por estágios. Quando eu vou aumentando essa diferença de temperatura, né, aqui a gente tem o diagrama TS, né? Então aqui eu tenho a minha temperatura alta, que é a minha temperatura aqui do ponto 3, né, temperatura de saturação aqui, o T3, e aqui eu tenho algumas variações de temperatura baixa, né, eu vou baixando ela, minha temperatura aqui seria do condensador, né, e a temperatura do evaporador, eu estou baixando ela aqui para ver o que acontece. Deixa eu só deixar mais reto essa mesinha. Então, o que está acontecendo? Aqui tem o meu ponto a ponto. E aqui é o diagrama pH, quando eu estou dando o diagrama dos fluidos, dos refrigerantes na prova, por exemplo, eu estou dando esse diagrama pH. Então, quando eu aumento essa diferença, eu vou ter uma redução na capacidade de refrigeração, que pode ser vista aqui, do meu ponto 4 ao meu ponto 1. Então, aqui depende, isso tudo depende também da curva do fluido refrigerante, né, pessoal? Então, aqui eu tenho uma curva, a gente está considerando que essa curva ela é um pouco mais fechada do que essa quatro duas linhas, né? Então, eu estou diminuindo essa área. Aqui, observando, está praticamente a mesma área, né, de efeito de refrigeração, mas geralmente reduz um pouco. A perda no processo de estrangulamento vai aumentar, isso aqui é bem evidente, né? O quanto que eu estou caminhando aqui nesse meu diagrama TS, né? Eu vou aumentando as minhas perdas devido ao estrangulamento. Eu estou indo para um título mais elevado, né? Eu estou saindo da minha válvula de expansão com mais vapor, quanto maior essa diferença de temperaturas, né? Temperatura na descarga do compressor aumenta, aqui também bem evidente. Minha temperatura de vapor superaquecido na saída do meu compressor aumenta, né? Tanto por eu estar trabalhando mais aqui embaixo, ou quanto eu subir aqui na minha linha de temperatura elevada, vai aumentar a minha temperatura de superaquecimento. Isso traz bastante complicação, né? A gente vai ver depois. O título do refrigerante na entrada do evaporador aumenta, né? Isso já está associado, como eu comentei antes, às perdas por estrangulamento. Então aqui eu vou ter títulos mais elevados. O volume específico na entrada do compressor aumenta,
né? Então, eu vou ter uma redução do rendimento volumétrico do meu compressor. Problemas de resfriamento e de lubrificação do compressor, porque eu estou saindo com temperatura muito elevada, então eu tenho um equipamento ali que o fluido entra numa temperatura baixa e sai muito elevado, e sair nessa temperatura muito quente vai me trazer algumas complicações para o compressor, e a relação entre as pressões também aumenta, né? Então esses são os efeitos que eu tenho. Aqui a pressão a gente pode ver bem claramente no meu gráfico pH. Então sempre que a gente desenhar um ciclo ou estiver falando isso, sobre esses diagramas, eu quero que fique bem claro para vocês, na hora que resolver os exercícios, colocar o que é cada ponto desse, né? Aonde que está cada ponto desse, para entender o que está acontecendo no ciclo, para não se perder, né? Então, por exemplo, do meu ponto 1 ao 2, eu tenho aqui o meu componente compressor, né? Então, meu ponto 1 são as condições do fluido refrigerante na saída do evaporador e entrada do compressor. A gente está desconsiderando essa tubulação que leva de um para o outro, né? A gente está desconsiderando perdas de carga e tudo isso. E troca térmica nessa tubulação que leva de um ao outro. Então, o meu ponto 1 é a saída do evaporador, a entrada do compressor. Meu ponto 2 é a saída do compressor, entrada do condensador, né, onde eu vou rejeitar meu calor, com um ambiente externo, por exemplo, se for no ar-condicionado. Então, do ponto 3, eu vou ter a saída do condensador, entrada da minha válvula de expansão, e o ponto 4, saída da válvula de expansão, entrada do evaporador, certo? Para não se perder, coloquem tudo isso, gente. Então, quando eu pedir, por exemplo, o efeito de refrigeração, o que é? É o quanto de calor que ele retirou no meu evaporador. Então, eu tenho entre meu ponto 4 e 1. Eu faço pelo ΔH, né? Aqui está bem claro a redução do meu efeito de refrigeração, né? Meu ΔH aqui reduziu. Né? Aqui também fica claro porque é o meu T ΔS, né? Quando eu coloco olhando por área de gráfico, minha temperatura reduziu também. Então aqui fica bem claro. Então quando eu quero saber qual é o efeito de compressão, quanto que eu gastei de trabalho de compressão, né? Eu sei que a variação de entalpia no meu fluido de 1 para 2. Então quando eu for pedindo isso nos exercícios, vocês já vão saber certinho o que é cada coisa, cada elemento, né, que eu pedi, olhando os pontos e entendendo aonde cada ponto está no meu circuito de refrigeração, certo? Isso para um estágio, para vários estágios. Né? É um negócio intuitivo depois que a gente coloca os pontos e entende o que são cada componente. Então vamos lá, voltando para compressão por estágio, né? O aumento da relação de compressão não só reduz o rendimento volumétrico do compressor, como acarreta o aumento da temperatura de descarga. Como eu comentei, isso vai trazer alguns problemas, né? Eu vou ter a carbonização do óleo e corrosão das válvulas. Então eu vou diminuir a vida útil do compressor. Quanto maior a temperatura na descarga, ou quanto maior esse meu ΔT, né, entre entrada e saída do meu compressor. Porque daí eu vou ter que ter o compressor dimensionado para uma variação de temperatura muito alta. Né? O efeito de refrigeração diminui e o trabalho de compressão aumenta. Isso aqui vai fazer com que meu COP caia. Né? A solução para esses problemas é a utilização de sistemas com múltiplos estágios. Isso que a gente vai ver agora. Então eu vou aumentar o meu custo inicial de instalação, porque eu vou ter alguns componentes a mais, alguns trocadores a mais, a gente vai ver, né? Em relação ao único estágio. Mas eu vou daí requerer menor potência. Porque eu vou ter uma refrigeração intermediária, vou ter alguns componentes intermediários em relação ao único compressor. Isso vai, ao longo prazo, geralmente representar uma economia no meu sistema. Né? Então, a economia futura vai justificar o custo inicial mais elevado. Né? E isso depende bastante da aplicação. Né? Por exemplo, eu não vou fazer um ar-condicionado caseiro com múltiplos estágios, eu vou ter um estágio só. Mas se eu quero chegar a temperaturas mais extremas, ou frias ou quentes numa bomba de calor, daí pode ser que justifique compressão por estágios, né, ou múltiplos estágios. Então, esse compressão por estágios, eu vou ter estágios diferentes de compressão. Né? Então, eu vou ter múltiplos compressores, vou ter que ter mais equipamentos para comprimir, né, mais compressores, com um único refrigerante. Então, aqui a gente está trabalhando com esse sistema
compressão por estágios, ok? Aqui é um pouco mais geral, certo? Aqui a gente está vendo os efeitos que a gente viu antes, são os efeitos de aumentar essa distância entre as temperaturas. Aumentar o meu delta T. Agora aqui a gente está vendo uma solução que é colocar mais estágios de compressão. Então eu posso ter sistemas múltiplos compressores, sistemas combinados ou ciclo em cascata, utilizando mais circuitos com diferentes refrigerantes. Vou ter trocadores de calor entre os refrigerantes e circuitos, um para cada refrigerante. Então, se eu tenho múltiplos estágios de compressão, né, eu vou ter níveis de pressão diferentes, né? Eu tenho a minha pressão baixa, eu vou ter daí um nível, se eu tiver 3 níveis de pressão, um nível intermediário e a pressão alta. Okay? Eu posso trabalhar com um equipamento como esse, né? Que é onde eu vou ter o meu compressor. Eu vou ter aqui um resfriador intermediário, um nível intermediário de pressão. E daí eu vou ter uma parte do compressor trabalhando com alta pressão e outra parte trabalhando com baixa pressão, né? De baixa a média, depois de média a alta. E eu vou fazer um resfriamento no meio disso. A gente vai ver no diagrama como é que fica isso aqui. Então eu posso usar só um compressor com duas funções chamadas de compound. Então eu tenho 2 níveis no mesmo compressor, onde eu vou ter um cilindro, por exemplo, para baixa pressão ou mais, né? Dependendo do tamanho do compressor, e outro para alta pressão. E no meu diagrama vai acontecer isso. Eu vou chegar no meu ponto 1, comprimir até um superaquecido ponto 2, e em vez de ir direto para o meu 2', eu vou resfriar intermediariamente até a saturação, e depois comprimir de novo até o 4. Isso vai acarretar numa redução no meu trabalho de compressão, né? Essa área aqui vai reduzir. Eu vou ter uma redução na temperatura do vapor na saída do estágio, antes de ser aspirado pelo compressor do estágio seguinte, então eu esfrio ele. E também vai ter uma redução aqui do meu 2', que seria minha saída se fosse um estágio só. Isso aqui poderia trazer complicações ao compressor, né? E através dessa redução de temperatura eu reduzo também o volume específico do refrigerante. Então eu vou ter um trabalho de compressão melhor do que se eu continuasse comprimindo do 2 para 2', porque eu reduzi esse meu volume específico. E eu tenho uma evidente redução no trabalho total de compressão, que é a área sombreada, né? Então, olhando aqui, eu tenho que o meu H4 menos H3, ele é menor que o meu H2', que é esse aqui, menos H2. Tá? Então, eu consigo ver que eu tenho essa redução de trabalho. Né? Como é que funciona? Eu tenho um compressor de baixo estágio, comprime, um trocador de calor intermediário. Aqui tem um problema, gente. Aqui eu estou colocando água, né? Mas dependendo do fluido do refrigerante que eu estou trabalhando e da temperatura que eu estou trabalhando, eu vou ter que rejeitar calor aqui. Então, para isso, eu tenho que dizer que a minha água estaria uma temperatura abaixo dessa, né? Aqui é o diagrama P, mas vamos dizer que se fosse um TS, né? A minha temperatura estaria abaixo, ou a temperatura aqui de saturação, né? Porque eu tenho que trocar calor com essa minha temperatura do meio. Então, se a temperatura da água estiver acima, na verdade ela teria que estar mais abaixo para passar aqui, mas se a minha temperatura da água estiver acima, eu não vou conseguir fazer esse resfriamento, né? Vou estar trocando calor, vou estar roubando calor da água, vai ser pior ainda, vou estar superaquecendo ainda mais. Então eu tenho esses poréns aqui que eu posso entrar, que daí com aquele meu ciclo com fluidos refrigerantes distintos. Mas considerando que a temperatura vai estar acima da temperatura da água, então eu consigo trocar calor com o meio externo. Depois eu jogo num compressor de alta pressão aqui, no estágio alto. Né? Aqui é só repetindo o que aconteceu, com um pouco mais detalhado. Né? Eu tenho a minha compressão no estágio baixa, resfriamento intermediário, economia de potência, minhas linhas isentrópicas, né? Que é um diagrama PV, e a compressão no estágio alta.
ok? No caso, compressor para refrigeração, transferência de calor para água representa um uso limitado, né? Como eu falei. Então eu tenho que analisar para cada refrigerante, para cada aplicação, se eu vou conseguir trocar calor ali, ou qual é a solução mais adequada. Tá? Eu posso ter um resfriamento intermediário por injeção de líquido, uma forma mais efetiva de resfriar fazer o resfriamento intermediário através de injeção de refrigerante líquido no vapor por entre os estágios. Então, o que está acontecendo? Eu tenho aqui meu condensador e eu tenho uma parcela desse escoamento voltando para cá e outra indo para baixo. Aqui eu tenho que ver o que compensa ou não fazendo os balanços de massa. Porque eu vou ter uma parcela da massa de fluido refrigerante retornando pelo meu ponto 6 para fazer o resfriamento desse meu ponto 2 até o ponto 3. Né? Se eu injetei líquido aqui, ele vai ter uma entalpia do ponto 6, mais baixa, né? A entalpia da mistura. Na verdade, se eu conseguir separar o líquido, eu vou conseguir até pegar a entalpia de líquido saturado aqui, vai depender do meu componente, né, que eu tenho. Se eu joguei a mistura toda, vai ter um pouco de líquido, um pouco de vapor, vai estar no ponto 6. Se eu peguei só o líquido, vai estar de líquido saturado. Então, isso tudo vai ser dito dependendo do desenho, do esquema. E que é bem inferior à minha entalpia 2, né? Então, se eu jogar um pouquinho de massa, vazão mássica de líquido, eu consigo resfriar o meu ponto 2 até o ponto 3. Eu não posso resfriar muito para não entrar na linha de saturação e não entrar líquido no compressor. Né? Isso aqui eu posso pegar de um balanço de massa e de energia. Então, uma parcela Y desse fluido, que é uma porcentagem, né, que é uma relação entre o quanto de massa de retorno, vazão mássica eu tenho, voltando para o ponto 3 em relação à vazão mássica que está passando no ponto 1, eu tenho esse Y retornando e eu tenho o M.1 passando para o evaporador. Isso vai reduzir também o meu efeito de refrigeração, meu QE. Né? Por quê? Porque o meu QE vai ser uma relação entre o M.ΔH aqui, né? E eu baixei a minha vazão mássica que está passando no evaporador. Eu tenho menos fluido refrigerante causando esse efeito de refrigeração. Então eu reduzi um pouco o meu efeito de refrigeração. Tem que ver o quanto compensa em relação à redução de trabalho que isso vai me causar. Né? Então é tudo uma questão de fazer os balanços e ver o que é viável, o que é mais econômico, o que é mais eficiente, o que vai me render um COP mais elevado. Então, geralmente no projeto eu vou querer saber o quanto que eu tenho, eu vou saber, né, a carga térmica do meu ambiente. Com isso eu vou saber o quanto que eu quero retirar desse meu ambiente, que é o meu poder de refrigeração, meu calor de refrigeração aqui, o meu QE. A partir disso, eu fixo meu M.1. Isso aqui vai ser um valor fixado pelo projeto, porque ele vai ser função da minha carga térmica do ambiente, né? E depois eu consigo fazer o balanço para ver o quanto que eu preciso de M.6 voltando para cá. Daí somo o M.1 com o M.6, eu vejo quanto de vazão mássica está entrando no segundo estágio do compressor, né? E eu finalizo meu ciclo. Mas eu consigo caminhar ponto a ponto, se eu estiver entendendo o que está acontecendo em cada um dos componentes, para obter esse meu ciclo ideal. Né? Aqui eu vejo o meu volume de controle, né, nesse ponto aqui, entre 2, 3 e 6. A temperatura do vapor pode ser reduzida até a temperatura de saturação, dependendo da quantidade de líquido que eu injetar. Né? Se eu estou falando que eu injetei líquido, eu vou botar aqui essa... Na verdade, aqui está a mistura, né? Mas se eu falar líquido saturado, eu pegaria a desse ponto, né? Se eu falar do meu ponto 6, eu não tiver uma forma de extrair só o líquido para jogar para lá, eu jogo a minha entalpia do ponto 6, que é o que está acontecendo aqui. Ok? Então vamos lá, o que está acontecendo nesse ciclo. A injeção de líquido afeta o coeficiente de performance, uma vez que o refrigerante utilizado para o dessuperaquecimento não
não produzirá efeito de refrigeração no evaporador. É o que eu comentei. Eu tirei um pouquinho da minha vazão máxima, então eu tenho menos escoamento de fluido refrigerante aqui, vai reduzir um pouco o meu QE, mas também vai reduzir o trabalho de compressão. Então eu tenho que ver o quanto compensa. Mas olhando o meu volume de controle, o que eu tenho? Eu tenho uma vazão máxima M2 entrando com entalpia H2, que eu tiro daqui. Se eu der o rendimento isentrópico do compressor, eu consigo achar o ponto 2H, o 2S, né, o 2 isentrópico, 2 real. Eu consigo achar meu ponto 2 através de uma tabela pH para um dado fluido refrigerante, né? É só eu ir lá, marcar o ponto e eu consigo achar as propriedades do fluido. A gente já fez isso em outros exercícios. Então, eu vou lá, M.2H2 eu consigo achar a partir do meu ponto 1, meu nível de pressão intermediário, e a tabela do fluido, eu consigo achar meu ponto 2, H2. O M.2 ele vai ser igual ao meu M.1, né? O que entrou no meu compressor vai sair dele. Esse M.1, por sua vez, vem em função da minha carga térmica fornecida por um problema, por exemplo. Então, eu tenho meu M.2 H2. Meu M.6 H6, eu posso restringir ele, né, ou vincular ele para uma dada condição de 3. Se eu quiser que o meu ponto 3 seja a saturação, eu sei qual é o meu H3. É o H de vapor saturado para pressão intermediária. Né? Então eu já posso fixar ele. Eu vou ter algumas incógnitas aqui que vão ser o meu M.3 e M.6. Então eu vou ter duas equações. Eu tenho aqui um balanço de energia e o meu balanço de massa. Né? Que o meu M.3 vai ser igual a M.2 mais M.6, que é o mais. Eita. Ok? Tá difícil essa inclinação. Então, vamos só para finalizar isso aqui, quero que vocês tenham entendido bem, né? Dependendo do problema, dependendo das condições que eu quero, eu posso fixar alguns parâmetros, né? E obter os outros. Meu H6 eu vou tirar também em função do meu ponto 5 para alta pressão, né? Aqui é a minha pressão alta. O meu H aqui vai ser o H de líquido saturado. E meu H6 vai ser igual ao H5. Então eu tenho como obter o meu M.3, né? E a minha vazão básica 6. Ok? Tenho duas incógnitas, duas equações. Outro artifício que podemos trabalhar é com a remoção do vapor de flash. Então, à medida que a temperatura do evaporador diminui para uma mesma temperatura de condensação, então a minha temperatura aqui em 3 eu mantive e eu reduzi a minha temperatura em 4, aqui 4,1, né, de saturação, o que vai acontecer? Eu vou ter mais irreversibilidades em relação à expansão. Né? A fração de vapor na saída do dispositivo torna-se elevada, como eu comentei, né, aumenta o título, e esse vapor formado nesse processo é chamado de vapor de flash. É esse vapor que promove a redução da temperatura do refrigerante ao passar pelo dispositivo de expansão. Então ele vai absorvendo a entalpia de vaporização. Ele vai reduzindo, né, a temperatura. Então tem a temperatura aqui elevada e uma temperatura baixa aqui, mas daí eu vou formando esse vapor. No entanto, né, a função no evaporador ela não contribui para a troca térmica. Porque eu vou entrar com vapor ali, que já está na condição de saturado, né, então ele não vai me roubar calor do meio. E ele vai reduzir a minha troca térmica. Eu prefiro ter o meu tubo do evaporador totalmente molhado por líquido. Né? Vai ter uma troca térmica mais elevada, assim. O líquido mudando de fase, né? Então ele vai aumentar a perda de carga, né? Reduzir a troca térmica. Uma forma de reduzir reversibilidades no processo de expansão é realizar a expansão fracionada. Eu vou ter daí aqui um tanque, né? Separador de gás líquido, né? Condensado.
e eu vou conseguir daí fazer uma remoção parcial do vapor de flash. Como que isso ocorre, né? Eu vou aumentar o copy do sistema fazendo isso. Eu vou ter uma remoção contínua do vapor. Na verdade, a remoção contínua é difícil, porque durante a minha válvula de expansão, né, que é um tubinho capilar comprido, né? Então eu vou ter uma remoção desse vapor na minha pressão intermediária. Então eu tenho um tanque de flash ou tanque separador de líquido, né? Um separador, no caso não é vapor, é um separador de gás, né? O líquido saturado na pressão de condensação 5, eu estou aqui em cima, então a minha pressão alta. Ele é estrangulado pela primeira, eu vou ter daí duas válvulas de expansão, pela primeira até esse meu ponto aqui, que é o meu tanque, né? Nesse meu tanque eu tenho bem separado o 6 e o 7, o líquido saturado e o vapor saturado, ou o meu gás, né? Saturado nesse meu tanque. Então eu tenho esse separador. Daí do meu ponto 6, eu pego pela parte inferior do meu tanque, né, só líquido saturado, e passo em outra válvula de expansão antes de entrar no evaporador. Então eu caminho até o meu ponto 6, na verdade meu ponto 6 faz parte do meu tanque, tudo isso aqui está dentro do tanque, né? E eu extraio daqui até chegar no ponto 8. Então antes a gente teria o meu ponto aqui, né? Agora eu tenho o meu ponto 8. Essa válvula de expansão tipo boia é controlada pelo nível de líquido do tanque. Então a minha válvula de expansão tem uma vazão controlada. O líquido é separado do vapor, dirigindo-se ao segundo dispositivo de expansão, onde sua pressão é reduzida até o ponto 8. Ok? O vapor é enviado ao meu compressor de alta e comprimindo desde da minha pressão intermediária até de condensação. Então eu jogo meu vapor saturado, meu ponto 7, até o compressor. A mistura do 7 com o 2 já vai me criar um ponto intermediário aqui não saturado, né? Mas intermediário, com entalpia mais reduzida que a do ponto 2. Né? Ainda é superaquecido, mas é menos que a no ponto 2. E depois eu comprimo. Eu posso ter um trocador de calor aqui também, né? Nesses pontos, para chegar com o meu ponto 3 igual ao ponto 7, ali numa condição de saturação. Daí se eu misturo 7 com uma outra condição de saturação, não vai mudar, né? As entalpias são iguais. Mas aqui a gente está fazendo só um balanço de massa aqui, né? Então, meu ponto 3 sai de um balanço de massa do entalpia 2, M.2, entalpia 7, M.7. Sai a entalpia 3 e o M.3. Né? Olhando o sistema, a gente consegue desenhar no gráfico certinho o que está acontecendo e achar as entalpias. Esse ciclo é comumente chamado de economizer, né? É muito utilizado para aplicações de baixas temperaturas, utilizando o compressor parafuso. No meu compressor parafuso eu posso aspirar em uma pressão intermediária esse meu vapor, né, saturado. Então eu já faço a mistura dentro do meu compressor. Se vê claramente que na ausência do tanque separador, a condição do refrigerante na entrada do evaporador seria a do ponto 8'. Como eu falei, ele ia descer reto, né? Entalpia constante até 8'. Como eu tenho o tanque separador, eu venho até o meu ponto 6 líquido saturado, caio até a minha pressão inferior, né? Pressão baixa, e eu tenho meu ponto 8. Aumentei a minha capacidade de refrigeração, entretanto, eu reduzi um pouco da minha vazão máxima. Né? Porque uma parcela vai retornar por aqui. Então a gente tem que ver, fazer os balanços e ver o quanto que vai aumentar aqui, o quanto que vai aumentar em termos da compressão secundária, né? O quanto que reduziu da minha primária, se eu fosse até lá em cima, né? Para avaliar se está valendo a pena ou não o sistema. A análise desse sistema necessita de determinação das vazões máximas em diversos pontos. Como eu falei, eu vou ter que fazer balanço de massa nos pontos, né? Onde eu tenho junção. No evaporador, através da aplicação de balanço de energia em regime permanente, quando a capacidade de refrigeração é conhecida. Quando a minha carga térmica ambiental é conhecida, eu consigo saber qual é a minha capacidade de refrigeração. Sabendo a capacidade de refrigeração, eu consigo achar o meu M ponto do evaporador. Né? Meu M ponto do evaporador, que é o meu M.1 aqui, né? Colocando esse como ponto 1.
certo? Para o compressor de alta, aplicando o balanço de energia em regime permanente no tanque separador. Então, esse meu tanque separador que junta 6 e 7, a gente considera ele adiabático, né? E eu consigo saber qual é o título aqui no meu ponto 5, no que seria meu ponto, vamos chamar de 6 linha aqui, né? Sabendo o título, eu sei a fração de vapor que vem para cá e a fração de condensado que vem para cá, né? E eu posso ter sistemas combinados. Eu posso ter aqui, por exemplo, a expansão fracionada e resfriamento intermediário, né? O que vai estar acontecendo aqui? Bom, vamos analisar depois esse desenho aqui. A mistura do vapor proveniente do tanque separador com o vapor proveniente do compressor do primeiro estágio ocasiona o dessuperaquecimento, mas não é necessariamente suficiente para alguns refrigerantes, né? Então, nesse caso, eu vou usar um sistema como mostra a figura. Então, o vapor, né, no caso, quando eu comentei, né, que a mistura do 7 com 2 me dava 1.3 ainda superaquecido. Daí eu posso usar um sistema como esse. O vapor do refrigerante proveniente do compressor do primeiro estágio é borbulhado através de um tubo perfurado. Então ele entra aqui, ó, borbulhando, mistura com essa condição de saturação, ele vai sair na condição de saturação, né? Ele vai trocar calor com esse meio. Então ele é borbulhado através do perfurado no refrigerante líquido presente no tanque separador. Então ele causa também, esse tanque separador ele vai ser um tanque de resfriamento intermediário, né? Ele vai resfriar um pouco às custas de transformar um pouco desse líquido saturado em vapor saturado, tá? Então vai aumentar um pouco do título desse meu tanque, mas vai dessuperaquecer meu ponto 2 ao ponto 3. Então eu consigo extrair daqui de cima do meu tanque a condição de saturação do ponto 3, né? Extraindo pela parte superior do meu tanque. E da parte inferior eu pego só o líquido. Tá? Ele se caracteriza por uma elevada área de contato, porque eu tenho as bolinhas, né, de vapor com o líquido, permitindo resfriamento eficiente do vapor até aproximadamente a temperatura do líquido no tanque. Então, eu vou chegar à próxima temperatura de saturação, né? Com o tempo eu vou chegar na saturação, eu estou extraindo o vapor saturado, líquido saturado por baixo. Deve-se tomar cuidado para que o líquido não escoe de volta ao compressor do primeiro estágio, caso a planta não esteja operando. Então, isso tudo vai depender também das geometrias. A expansão fracionada é realizada de forma similar ao ciclo anterior. Então, eu vou expandir aqui do meu ponto 5 até o ponto 6, onde ele vai entrar aqui na mistura também. Depois eu pego do ponto 7 só o líquido saturado aqui para baixo. Ok, pessoal? O que vai mudar é que uma parcela do meu líquido saturado vai virar vapor saturado para resfriar o meu ponto 2. Certo? Expansão fracionada, resfriamento intermediário é o que a gente tinha, né? Aqui é só um detalhe do balanço no meu ponto, no meu separador aqui, resfriador, né? Então, olhando aqui, eu tenho um M.2 entrando H2, meu M.7 H7, o H7 eu sei, o H2 eu vou conseguir obter a partir das condições do meu compressor e do ponto 1, eu consigo achar ele aqui. Meu ponto 3 daí vai ser a de saturação, né? Também eu sei, meu H3. E meu H6 eu também sei, as entalpias eu sei, né? Meu H6 eu sei a partir do meu ponto 5. É a mesma coisa, H6 é igual a H5. Então aqui eu tenho que fazer só os balanços de massa, né? Eu sei que meu M.3 vai ser igual a M.4, que é igual a M.5, que é igual a M.6. Então, o meu M.3 é igual ao meu M.6 no balanço de massa. E meu M.7 igual ao 8, que é igual a 1, que é igual a 2. Esse é igual a esse. Né? Então, se eu obter algum deles, que eu tenho duas incógnitas,
meu M.3 ou 6 e o 7 ou 2. Se eu obter o 1, por exemplo, através da minha capacidade de refrigeração, eu consigo encontrar o resto, né? Eu consigo saber as condições de operação desse sistema. Perfeito, gente? Então, vamos avançar. E aqui o copy, né? Eu estou colocando o efeito que eu quero dividido pelo que eu tenho que pagar para isso, né? O efeito que eu quero é a minha capacidade de refrigeração. Meu QE. Meu QE é M.1 e as entalpias, 1 menos 8. Isso aqui é o meu efeito de refrigeração. Esse intermediário não é o que eu quero. É o que eu estou fazendo para tentar aumentar o rendimento, né? Para tentar eliminar alguns problemas de, por exemplo, ter um superaquecimento muito elevado na saída do compressor, mas não é o efeito que eu quero de refrigeração. É meu M.1, a entalpia é 8 e 1. Essa diferença, 1 menos 8, né? E o que eu vou ter que pagar é o meu efeito de compressão. Eu tenho um compressor 1 de baixa pressão até a média, operando com M.1, e o meu compressor de média a alta, operando aí com o meu M.3, que é maior. Porque o meu M.3 pega o quanto que entrou em 1, mais o quanto que eu tenho só recirculando nessa parte de cima aqui, né? Tem uma soma deles ali. Então, eu tenho que levar em consideração os dois compressores. Daí eu saio com esse sistema, eu consigo achar meu copy. Perfeito, gente? Eu posso ter um sistema combinado com expansão fracionada e resfriamento intermediário, que, bom, é o que a gente já tinha visto ali, né? Aqui é só um sistema um pouquinho mais detalhado, né? Com os meus outros componentes. E aqui seria o meu ponto 2, onde eu coloquei um outro compressor, um economizador aqui para dessuperaquecer um pouquinho do 2 para o 2' antes de misturar, né? Já reduz um pouco do fluido de recirculação que eu tenho que ter aqui em cima para chegar a resfriar meu ponto até o ponto 3, né? E extrair um pouco desse meu vapor flash aqui. Mas é isso, né? Aqui é meu separador de líquido, uma válvula com a boia, que vai restringindo quanto que está entrando aqui. Em relação à pressão intermediária, eu tenho que selecionar corretamente, né? Para minimizar o consumo de energia, quando eu tenho mais de um estágio. Quando eu trabalho com gás ideal, essa é a relação que eu vou ter. PI igual a raiz de PC menos P, condensador e evaporador, né? Aqui o I de intermediário. Ele é a média geométrica entre as temperaturas de condensação e vaporização. Para sistemas de refrigeração, não é necessariamente isso. Vai depender bastante do fluido, né, das temperaturas, vai mudar um pouco mais, não é tão simples quanto usar uma relação de gás ideal que chega nisso aqui. Então, eu tenho algumas relações que foram propostas para corrigir isso aqui. Uma, por exemplo, é essa, né? É a mesma, mas eu coloco esse mais 0,35 bar. Mas aqui é só para saber, né, que para um projeto adequado eu tenho que selecionar bem a minha temperatura, minha pressão intermediária. Aqui eu vou ter outro sistema combinado, onde eu tenho expansão fracionada, resfriamento intermediário e subresfriamento. Então, estou colocando esse outro elemento aqui, né? Então, o meu sistema anterior é usado onde é possível posicionar o tanque separador perto do evaporador, porque senão o que vai acontecer? Eu vou ter que o líquido que sai do separador é saturado e a perda de carga até chegar no meu trocador de calor vai ocasionar o vapor flash, certo? Até chegar, quer dizer, a válvula, né? Então, se isso aqui não for muito perto aqui, eu vou ter vapor se formando antes de chegar nessa condição, né? Pela minha perda de carga, troca de calor, eu vou, né, tá resfriando isso aqui, ele vai chegar aqui com né, eu tenho aqui o meu 5, se eu baixar um pouquinho a pressão, eu já vou ter um pouco de vapor chegando aqui por conta da perda de carga, né? Esse vapor vai afetar o desempenho, então eu tenho outra forma que é de
subresfriar um pouco. Tem o meu ponto 6 ali, né? Então, como é que vai acontecer isso aqui? Eu vou substituir o tanque separador por um trocador de calor, onde o líquido proveniente do condensador é subresfriado pela vaporização da parte do refrigerante. Então, eu vou ter o meu ponto 1, comprime até o ponto 2, ele vem, joga aqui para dentro, né? E aqui, o meu ponto 5, ele está nessa condição de pressão e temperatura mais elevada. Então, parte desse meu 5 eu expando aqui, eu venho por aqui e entro, né? Parte desse meu 5, eu venho até esse ponto, e parte dele passa por, deixa eu trocar a cor, passa aqui por dentro desse do meu vaso, dentro de uma serpentina para trocar de calor, e vem para uma válvula de expansão, para essa outra válvula de expansão perto do evaporador. Então, eu continuei resfriando isso aqui usando parte dessa temperatura intermediária, né? Usando parte da energia disponível dessa temperatura intermediária, da expansão de 5 até essa condição aqui, que vamos chamar de, por exemplo, 5', né? Então, essa parcela de gás que veio para cá, ela vai resfriar um pouco o meu 2, de superaquecer até o 3, e resfriar um pouco o meu ponto 5 até o 6. Esse escoamento que passou por dentro e trocou calor, né? A condição dentro do tanque, ela é a uma temperatura inferior à minha temperatura 5, porque ele expandiu aqui, certo? Espero que tenha ficado bem claro isso aqui. Então, o meu ponto 6 ele vai ter um subresfriamento antes de entrar na válvula e chegar nesse ponto aqui. Então, novamente, eu faço um balanço de massa aqui, um balanço de energia, eu consigo achar as vazões máxicas. Geralmente, o que eu vou ter de fixo é o meu M.1, porque ele está vinculado à minha carga térmica, e o resto eu consigo encontrar. Tá? A desvantagem desse sistema é que eu tenho um custo maior, né? E a temperatura do líquido que deixa a serpentina de superresfriamento é inevitavelmente maior do que aquele líquido que deixa o tanque de separador, no ciclo mostrado. Então, aqui eu tenho a comparação dos dois. O que isso quer dizer? Que a minha temperatura aqui em 6, ela vai ser inevitavelmente maior que a minha temperatura em 7. Certo? Porque o meu 6 é uma troca térmica entre o 5, que estava numa temperatura mais alta, com o meu ponto de saturação, que é o 7, que é essa temperatura intermediária. Né? Então, num caso onde meu trocador de calor tem uma área infinita, eu consigo chegar ao meu 6, no caso limite, igual à temperatura 7, mas ele vai ser nos casos reais. Então, minha temperatura é inevitavelmente maior, né? Minha temperatura 6. Ele não vai conseguir trocar calor até chegar nessa temperatura intermediária. Então, ele vai ser um pouco maior. Então, meu ponto 8, ele vai estar geralmente, inevitavelmente, mais para a esquerda nesse tipo de sistema do que aqui. Aqui ele vai estar um pouquinho mais para a direita, ele vai ter um título um pouco mais elevado, ele vai ter um pouco mais de vapor nesse ponto do que nesse ponto. Certo? Isso assumindo as condições de pressão alta, intermediária e baixa idênticas, né? Então, comparando sistemas praticamente iguais em termos de níveis de pressão. Como compensação, a pressão do refrigerante na entrada do dispositivo de expansão será maior e subresfriada. Então tem menos chance de formação de vapor flash antes de chegar ao segundo dispositivo de expansão. É isso que eu quero, né? Aqui eu estou subresfriado, então eu não vou ter formação de vapor flash no meu ponto 6, que é onde ele está entrando nesse dispositivo de expansão, em relação ao meu ponto 7. Né? Aqui o 7 está na saturação. Qualquer coisinha ele já vai ter um pouco de vapor formando. Né? Então essa é a vantagem, que é o que a gente viu. Né? É quando o meu dispositivo de expansão está muito longe do meu tanque, eu tenho essa condição que ele vai entrar com vapor nesse sistema, vapor flash no dispositivo de expansão. Nesse aqui, não.
né? Aqui é mais só um desenho para entender melhor o que está acontecendo, né? Eu tenho meu condensador, meu ponto 5, aqui eu tenho uma divisão, né? Parte do escoamento vem para cá, parte do escoamento vem para cá. Então, parte desse que veio por cima vai trocar calor aqui dentro do meu tanque e vir aqui na condição 7, subresfriado. E parte vai entrar, causando a vaporização. Eu vou ter daí líquido subresfriado, líquido saturado e vapor saturado, que são meu ponto 6 linhas, 6 duas linhas. Né? O 6 duas linhas vai coincidir com o meu ponto 3, porque a tomada do vapor é por cima. E que vai entrar no meu compressor de alta pressão, fornecendo ponto 4 depois, né, fechando o ciclo. Eu posso ter também um sistema combinado com expansão fracionada, resfriamento intermediário e evaporador inundado. Então, o que vai acontecer aqui? Né? Eu tenho métodos para alimentar o evaporador com fluido refrigerante. Eu posso ter a expansão direta, né, que é o comum, o meu refrigerante líquido proveniente do condensador, líquido saturado, é alimentado através de um dispositivo de expansão. Então ele tem a expansão direta. Na entrada do evaporador tem uma mistura de líquido e vapor. Né? O dispositivo muito utilizado é essa válvula de expansão termostática, onde eu controlo o fluxo do refrigerante para garantir que eu tenho sempre um pouco de superaquecimento na entrada do compressor. Né? Eu não quero ter líquido entrando no compressor. Então tem sempre um pouquinho de superaquecimento. Essas válvulas são utilizadas quando o refrigerante vaporiza dentro dos tubos do evaporador. O inundado é outra forma que eu tenho, onde o evaporador é alimentado por um fluido refrigerante líquido, exclusivamente líquido. Então, eu estou entrando com a condição de líquido saturado no evaporador, eu não tenho mais aquela mistura, né, que a gente via depois da expansão. Daí eu vou ter um tanque separador na pressão de vaporização, um tanque na baixa pressão, não é mais uma pressão intermediária, que nem a gente estava vendo antes, né? Agora numa pressão baixa, onde só uma parcela da uma fração do líquido vaporiza. A vazão máxima do refrigerante no evaporador é superior à capacidade de vaporização. Então eu estou passando mais líquido do que a capacidade de vaporizar 100%. E a circulação pode acontecer na forma de termosifão, por diferença de densidade, massa específica, né, pela gravidade. Ou por recirculação forçada, né, que seria o termosifão. Então o líquido ele vem, por estar líquido, ele sai pela parte inferior, né, passa nesse trocador, no evaporador, e a parte do vapor vai subindo aqui, vai vindo por diferença de gravidade, né, e ele fica recirculando aqui. Daí, antes de entrar no meu compressor, eu puxo só a parte de cima, só o vapor saturado. Então eu tenho esse equipamento aqui, o separador de líquido. Daí aqui eu vou comprimir no estágio intermediário, baixo até intermediário. Aqui eu tenho outro tanque de mistura, né? Onde eu pego também vapor para comprimir para minha alta pressão. Aqui é o meu condensador. Volta uma válvula de expansão, tanque intermediário. Outra válvula de expansão, meu separador. Né? Aqui fechou o ciclo. Então, façam esse exercício mental aqui, né? Coloquem no diagrama TS ou pH os pontos para tentar entender o que está acontecendo, certo? Em relação aos evaporadores de expansão direta, os inundados têm algumas vantagens, como eu tenho um uso mais efetivo das superfícies internas. Se eu estou entrando só com líquido, né, eu vou estar molhando a superfície interna do meu tubo. Isso aumenta a minha taxa de transferência de calor. Se eu entrar com uma vazão superior ainda, né, quanto maior essa minha vazão, maior vai ser a minha perda de carga. Claro, se eu colocar uma bomba de circulação do meu líquido saturado dentro do evaporador para forçar isso aqui, ela vai ter uma perda de carga, vou ter que compensar isso, mas quanto maior essa vazão, né, melhor a minha taxa de transferência de calor. Menores problemas na distribuição de refrigerante em circuitos paralelos. A sucção do compressor é desde o estado do vapor saturado e não vapor superaquecido, não? Com temperaturas menores, que no caso
um evaporador com expansão direta. Então eu vou ter uma menor carga do compressor. Isso no caso se eu tivesse aquela minha válvula de controle que eu falei, né, que garante que na entrada do meu compressor eu vou ter um pouquinho de superaquecimento. Nesse caso entra a saturação, porque eu estou puxando por cima. Se eu conseguir colocar o meu compressor bem próximo ao meu tanque separador, ele vai puxar na condição de saturação, né? Desvantagens: eu vou ter um custo maior inicial, maior quantidade de refrigeração no sistema, e problemas de acumulação de óleo. Isso aqui a gente não vai entrar nesses detalhes. O benefício fundamental da recirculação do líquido é o incremento do coeficiente de transferência de calor. Como eu falei, se eu colocar uma bomba, né, eu vou ter aqui, por exemplo, uma bomba aqui, eu vou ter um maior coeficiente de transferência de calor. O número de recirculação, ou seja, o evaporador é superalimentado de refrigerante, só uma pequena parcela vaporiza, ele é esse meu F. É uma relação entre a vazão máxima do refrigerante fornecida e a vaporizada. Tá? Ele vai permitir que as paredes fiquem mais tempo molhadas pelo refrigerante e vai aumentar o coeficiente de transferência de calor, mas vai aumentar a perda de carga também. Né? Essa configuração é particularmente utilizada em grandes sistemas, né? Geralmente para valer o custo disso aqui eu tenho que ter um sistema muito grande, que exige uma capacidade de refrigeração elevada, utilizando amônia. Né? Aqui eu botei os pontos então, gente. Vocês conseguem ver, como eu tinha falado, né, para imaginar. Eu tenho aqui meu ponto 1, o ponto 10, né? O ponto 10 é uma condição de mistura aqui, né? O vapor ele vai carregar um pouco do líquido também junto. Um fluido refrigerante que está sendo mais estudado e utilizado é o CO2, né? É uma substância natural, não é tóxica, não é inflamável. Tem alguns problemas de pressão, trabalha com pressões mais elevadas, né? E não tem uma taxa, por exemplo, de operação de temperaturas tão grande quanto, por exemplo, a amônia, mas estuda bastante a utilização de CO2 como fluido refrigerante. E aqui é aquele exemplo de sistema em cascata que eu comentei, né? Se eu não consigo fazer esse resfriamento intermediário, como por exemplo um fluido externo, né? Eu posso colocar um circuito em contato com o outro através de um trocador de calor para fazer um resfriamento. Por exemplo, eu estou operando aqui com o meu CO2 a temperatura mais baixa, a pressão mais baixa, né? E o meu R717 é a minha amônia na temperatura mais elevada. Então aqui eu vou de menos 40 a menos 15, eu carrego, né, esse menos 40 a menos 15 aqui, esse efeito de refrigeração com o CO2. E aqui eu estou trocando calor com ele menos 15 a uma temperatura que está abaixo, que é o menos 20 da minha amônia. Então aqui eu roubo o calor do meio, aqui eu entrego o calor para a amônia, que seria a amônia roubando calor do meio. Daí a amônia vai e joga calor para o ambiente externo a 30 graus. Né? Então eu tenho um sistema em cascata. Esses circuitos, os fluidos refrigerantes não se misturam, né? Eu tenho um trocador de calor aqui. Certo? E isso foi a parte de compressão por estágio, gente. Então, eu espero que se eu entregar um desenho, né, do sistema, vocês consigam identificar onde é que está cada ponto, né? E, fazer os balanços de massa, de energia, olhando os pontos no diagrama. Né? E semana que vem eu quero ver se eu consigo fazer a parte de compressores, refrigerantes e carga térmica de refrigeração. Talvez eu divida em mais de uma aula. Mas isso a gente vê lá. Um abraço e até a próxima.